Bem-vindos ao podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Duarte Branquinho e estou mais uma vez com o José Luís Andrade, que é doutorado em História Contemporânea, para o segundo episódio dedicado à Guerra de Espanha. Bom, mas antes de continuarmos a nossa conversa, que foi longa no primeiro episódio, tenho que agradecer a todos os nossos ouvintes, porque ou seja, o anterior, foi o episódio que teve mais êxito nas várias redes onde o podcast Ideias a Contracorrente está presente, principalmente o YouTube. Tenho que dizer que essa é aquela que chega a mais pessoas, mas também no Spotify. E tenho que agradecer porque não só foi o mais ouvido e em menos tempo, como foi aquele que provocou mais reações e dentre elas várias perguntas. É claro que não vamos fazer aqui uma sessão de perguntas e respostas exaustiva. Eu tentei juntar várias perguntas numas que sintetizassem os temas essenciais. Vou reduzi-las a 3 para não ocuparmos tanto tempo deste episódio. A primeira, que foi recorrente, foi porque chamarmos Guerra de Espanha e não a Guerra Civil de Espanha. Bom, eu vou dar a minha resposta. Para mim são sinónimos, não há nada pejorativo num termo ou noutro, mas vou dar a palavra ao meu convidado, obviamente. Zé Luís, bem-vindo. Olá, Duarte, bom dia e bom dia, portanto, já em diferido para quem nos ouvir posteriormente. Fico muito satisfeito por o podcast ter sido bastante ouvido e vamos ver se este também o é, porque até o assunto vai ser um bocadinho fora do comum em relação àquilo que as pessoas sabem. As pessoas conhecem um pouco de clichês históricos e a questão da Guerra Civil de Espanha é exatamente uma delas, a sua designação. A Espanha teve muitas guerras civis, como aliás Portugal, e nos esquecemos disso. No século XIX houve pelo menos 3 guerras civis, as guerras carlistas, e não só. E esta eu costumo designá-la para a última guerra civil de Espanha. Mas face ao que se passa em Espanha nos dias de hoje, eu não sei se será a última que eu assistirei. E, portanto, costumo designar por Guerra de Espanha, parece-me perfeitamente aceitável, porque é aquela que efetivamente preencheu as imagens e os mitos na cabeça das pessoas, obviamente de simpatizantes de ambos os lados, e para designá-lo por Guerra de Espanha faz todo o sentido, porque foi de facto o conflito mais proeminente que Espanha teve no século XX, e é a isso que nos referimos. Portanto, não tem qualquer espécie de mal falar nisso. Eu próprio, na minha tese, designo-a por Spanish War. Portanto, acho perfeitamente aceitável, porque creio que as pessoas sabem ao que estamos a referir. É possível que qualquer dia entre no esquecimento, mas isso é outro assunto. Mas quem está interessado também está interessado no conteúdo e, portanto, penso eu que é para esses que vale a pena nós falarmos e para esses não fará muito sentido estar a meter civil ou não civil. E até como falámos um bocadinho, muito pouco sobre isso no último programa, era uma guerra civil, efetivamente, mas, portanto, porque ela se desenvolveu e desenrolou praticamente num território nacional, que foi Espanha, mas percebemos que não era uma guerra exclusivamente espanhola. Portanto, foi um conflito feito através de processos que hoje se designa pela palavra em inglês por proxy, ou seja, no fim de contas, por intermediários, que acabaram por lhe dar uma projeção ideológica que levou a que eu insistisse em dizer que foi o grande conflito ideológico do século XX. Portanto, essa é a razão. Está muito bem dito, Guerra de Espanha, e chega, não é? E chega. Exatamente. Zé Luís, obrigado pelo esclarecimento mais técnico. A pergunta seguinte, que sintetizei numa, são aliás duas, que são elas: quantos episódios vamos fazer e qual a sua periodicidade? Bom, quantos episódios? Eu já da última vez disse estão previstos 4, mas nada nos impede de fazer mais, porque não? Eu estou à vontade e o Zé Luís também já me disse que sim. E a periodicidade, se tudo correr bem e como temos estado a fazer, é semanal e com o episódio lançado à segunda-feira. Por fim, perguntaram também a várias pessoas onde é que é possível encontrar os livros do José Luís Andrade.
eles foram referidos no episódio anterior, não vou referi-los novamente. Aliás, Zé Luís, falaste há pouco na tua tese. A tese pode ser encontrada em inglês através da Amazon. Os outros livros foram publicados em Portugal, são relativamente fáceis de encontrar pesquisando na internet, mas para facilitar, eu na página de cada episódio no YouTube do Ideias de Contracorrente vou pôr sempre as respectivas ligações para ser mais fácil os nossos ouvintes chegarem até aos teus livros, José Luís. E com esta podemos entrar a sério neste episódio a que chamamos, de uma forma provocatória, claro, o jihadismo anticomunista. E eu sei que este título vai incomodar muita gente e suscitar muitas dúvidas, mas de facto é uma parte da Guerra de Espanha que é sempre muito esquecida e muito contracorrente, como é o nome deste podcast. Claro. Porque contraria, há aqui um lado em que se contrariam muitas das ideias pré-concebidas, muitos dos preconceitos, no sentido de que temos, e também muitas daquelas ideias feitas de que se uma pessoa é assim está deste lado e se é assado está do outro. E é exatamente para esse efeito que aqui estamos. Mas antes de chegarmos ao jihadismo e ao anticomunismo e àquilo que vulgarmente se conhece por Los Moros de Franco, queria começar ia dizer pelo início, mas isto é aquela expressão horrorosa, mas queria começar pelo local, que é como é que Espanha chega a Marrocos. Porque, José Luís, deixa-me só agora sim concluir, hoje, em relação, tenho que dizer isto, porque é uma coisa que, até como sabes, somos anos de história e eu tenho este problema. As pessoas olham para o presente sem ter a mínima noção do que aconteceu antes ou então tendo uma visão totalmente fantasiosa. E o que acontece em relação a Marrocos é o mesmo que acontece, por exemplo, a Marrocos no sentido, por exemplo, segundas gerações de marroquinos que estão em Espanha têm uma visão completamente fantasiosa do que era ou não era, para assim dizer, Marrocos, como por exemplo acontece no caso da Argélia em relação à França, ou como acontece em relação ao Brasil e Portugal, por exemplo. Estamos a falar de países que não existiam enquanto tal, ou seja, não existia Marrocos como existia, não existia um Estado marroquino que tivesse sido ocupado por franceses e espanhóis. Bem, e agora já me descaí, porque revelei aqui os franceses, já me estou a descair, mas, José Luís, como é que Espanha chega a Marrocos? Não estás a descair, mas estás a entrar por um campo que me permite, já sabes, com toda a amizade, que não é correto. Efetivamente, existiam, enfim, pode estar correto do ponto de vista das designações. Se me permites, em 30 segundos, uma pequena introdução à história de Marrocos, do Marrocos que nós conhecemos. Olha, a própria designação. Porventura, a maior parte das pessoas não sabem que a designação Marrocos vem do português. E vem do português porque vem da cidade que nós dizemos erradamente à francesa, saloiamente, Marrakech, e que os locais, tal como os portugueses da altura, diziam Marrocos. Marrocos, quem quiser e estiver em Marrakech, como dizem os turistas, diz-se localmente Marrocos, de onde vem a designação de Marrocos, porque o reino de Fez, portanto, basicamente, falando agora um bocadinho grosseiramente, havia dois reinos, o reino de Fez, a norte, e o reino de Marrocos, a sul. O reino de Fez era entendido pelas comunidades cristãs da Europa, neste caso da Península Ibérica, como terreno a reconquistar, porque no passado tinha sido território cristão. Aquilo que nos leva a Marrocos, nós portugueses que encerramos a nossa reconquista em 1250, com a conquista do Algarve, aquilo que nos leva é efetivamente a reconquista, para reconquistar os territórios cristãos de Além-Mar, pela mão do mestre da Ordem de Cristo, o Infante Dom Henrique, que é o grande propulsor da ideia da reconquista e que agrada a Dom João e a muita da entourage na altura. Não agradava a toda a gente.
e que veio definir duas estratégias diferentes em desenvolvimento. Uma, podemos protagonizar em Dom Henrique, que depois nos leva mais a sul, e muito rapidamente vou falar nisso, nos leva mais a sul, mas a outra protagonizada pelo infante Dom Pedro, que fala da ameaça turca. O infante Dom Pedro, como sabes, mais velho, um ano e pico que Dom Henrique, andou por toda a Europa e entrou em contacto com a grande ameaça turca na ilharga oriental da Europa, nos Balcãs, e apercebeu-se do que era o perigo otomano. E, como tal, foi o grande defensor daquilo que mais tarde se chamaria o Plano das Índias. As coisas não são divergentes. São divergentes para os velhos do Restelo. A figura do velho do Restelo é, obviamente, adepta do plano da Reconquista, mas não do Plano das Índias, como é fácil perceber. Estamos a falar agora quase em termos muito simples e míticos, mas o velho Restelo, como é preciso explicar isso tudo, não existiu, é uma figura de Camões, mas concentremos na conquista de Ceuta, 1415. Ceuta é conquistada, os portugueses estão em Marrocos no primeiro ponto da Reconquista. Há um desembarque na praia de Santa Amaro em Ceuta e Ceuta é conquistada. Há uma tentativa logo de seguida para conquistar Tanger, que era uma cidade bastante importante ali do norte e que dava origem à região. No tempo dos romanos chamava-se Tingitana Mauritânia, Tingitânia Mauritana, era a designação daquela região do norte, depois veio a ser o protetorado espanhol na prática, mas já lá chegaremos. Como sabes, houve vários falhanços, penso que 3 falhanços, o primeiro dos quais deixou refém o infante Dom Fernando, que foi abandonado em nome dos interesses, enfim, dos interesses superiores da nação. Na altura não era a nação, era do reino. E só em 1471 é que efetivamente Ceuta é conquistada. Antes tinha sido conquistado uma cidade que fica entre Ceuta e Tanger, Alcácer Seguer, foi conquistada em 1458, que era um antro de piratas e, portanto, foi um combate bastante complicado e duro, mas 1471 já os descobrimentos, aí sim descobrimentos marítimos, estavam a chegar quase ao Golfo da Guiné. Eles chegaram ao Golfo da Guiné em 1481, por aí, 81, 82, mas chegaram, portanto, quando o infante morre, o infante nunca viu Ceuta conquistada, e obviamente Alcácer Seguer viu por 2 anos, que o infante Dom Henrique morre em 1460, portanto ele nunca viu Ceuta conquistada em 1471, e ele não viu Ceuta onde o irmão morreu, onde ele deixou o irmão para morrer em 1470, nunca viu. Portanto, o plano continuou por aí abaixo, mas um pouco na decorrência da reconquista, como já disse, da Tingitânia Mauritana. José Luís, deixa-me só interromper-te numa coisa. Bem, eu não quero entrar por esse período, que é um período da história, como tu sabes, estudei muito, que eu gosto especialmente. Falaste na figura do infante Dom Fernando, que é uma figura pela qual até quase me emociona. Sim. Não quero entrar tanto por aí, mas sim, é claro que estamos inteiramente de acordo aí. Há continuação da Reconquista. Isto é uma tese que ao início era vista como quase uma heresia, e hoje é exatamente mais aceito. No século XIX foi completamente os historiadores para, enfim, chamemos-los jacobinos, os historiadores jacobinos, enfim, republicanos românticos, entenderam que era uma tese tonta, mas não é, porque há documentação que suporta, que suporta o que eu estou a dizer, porque na expansão, seja marroquina, seja para o Oriente, queira ou não queiras considerar o que é que foi mais importante, estão lá sempre presentes: Deus, ouro e glória. Estas 3 componentes, se quiseres, estas 3 especiarias estão sempre permanentes na expansão.
E não Tu podem ser gostas, isoladas. tu gostas, tu és marxistas, achas que teve tudo a ver com ouro. Se tu és católico profundo e místico, achas que teve tudo a ver só com Deus. E se fores sociólogo, percebes que a questão dos irmãos segundos, dos irmãos sem fortuna, portanto, a questão da glória e da conquista da glória pessoal foi importantíssima, tanto em relação ao Oriente. Portanto, conjugas estes temperos como quiseres, mas vais sempre dar estes três vetores, seja em Exato, Marrocos, seja no Oriente. sem E, dúvida. portanto, é sair daí. Bem, Portanto, Zé Luís, depois, temos de dar um podemos. salto, senão um Pronto. salto Senão, temporal. nunca mais chegamos. Agora, Marrocos. Ora, obviamente, portanto, portugueses estão em Marrocos, com Ceuta, com Tanger, e após a dinastia Wassátida, veio a dinastia Saadiana, também chamada Chorfiana ou Sharif, que era constituída por nobres que começaram a tomar o poder aos Merínidas, à dinastia Merínida, mas existia já uma unidade que podemos chamar marroquina, já existia. E há perante a Polução Portuguesa, é esse feudalismo tardio dos xerifes marroquinos que dá origem ao período de glória do Império de Marrocos. Esse período de glória, que é uma espécie de ressurgência, embora aqui não haja grande ressurgência, porque eles nunca tiveram, aí sim tens razão, nunca tiveram nenhuma unidade territorial e política, até então, mas passaram a tê-la por oposição aos portugueses, de 1554 a 1659, que foi de facto a época áurea do Império Marroquino, que levou depois, como vemos, à conquista até Timbuktu, até ao Níger, portanto, ocuparam territórios e já vamos ver, com a ajuda dos prisioneiros escravos de Alcácer Quibir, da nossa derrota em Alcácer Quibir. Em 1577, um príncipe chamado Abu Marwan Abd al-Malik I, que era tio do sultão Abu Abdallah Muhammad II, afastou este do trono. E este veio pedir ajuda a Portugal, à coroa portuguesa, porque era a única potência, ou a maior potência europeia presente em território de Marrocos, que é uma coisa que os espanhóis sistematicamente ignoram. E os que sabem continuam a ignorar como se não houver. Ora bem, este Abdallah, em 1578, conseguiu que um grande exército português, com alguns mercenários europeus, atravessasse o Estreito de Gibraltar e, na coisa mais estúpida que se pode, que é foi em 4 de agosto, portanto estamos a falar no pico do verão de Marrocos. Se nós aqui temos o pico do verão que temos, imagina em Marrocos, portanto se dá o combate com armaduras clássicas, portanto imagina o que aquilo foi. O combate foi a cerca de 15 km a noroeste de Alcácer Quibir, junto ao rio Marsen, que fica entre o Licos, que é o Rio Grande, o Licos, e uma ribeira, que é a Ribeira do Ruhr, e obviamente isso não é a história para agora. Portanto, houve 8 mil mortos entre portugueses e marroquinos aliados dos portugueses. Morreram os 3 reis, e por isso é conhecida em Marrocos, sobretudo, como a Batalha dos 3 Reis, e já disse, 15 mil, morreram 8 mil pessoas, 15 mil portugueses foram usados como tropa escrava para a conquista dos impérios a sul, o Império de Songhai, portanto, com Timbuktu, e até zonas completamente negras, como Djenné. Portanto, estendeu quase até à Nigéria o Império, aqui desde o Atlântico abaixo. Portanto, Marrocos existia. Marrocos, de facto, existia. Zé Luís, Mas, deixa-me só deixar uma nota, porque quem me sim, conheça e estiver a ouvir, te vai estranhar o meu silêncio, mas o meu silêncio é propositado por causa do tempo. Porque sabe, eu acho que os meus amigos que me ouvem aqui sabem perfeitamente que não estamos de acordo no que respeita ao Alcácer Quibir e, nomeadamente, à posição do Sr. Dom Sebastião, do qual eu sou um fiel devoto. Bom, mas isso dá para outro programa, podemos fazê-lo. E sobre Marrocos. para outro não, para outros. Para outra Sim, série, exatamente. para Continuando. outros. E, portanto, há historiadores, neste caso até um historiador americano, o George Brooks, que analisa esta participação dos portugueses na conquista destes impérios negros
portanto, para o sul de Marrocos, e de onde eles obtiveram algum ouro, mas sobretudo escravos, os marroquinos sobretudo escravos. Porquê? Porque com a evolução ao longo da costa das navegações portuguesas, o circuito interno do ouro e dos escravos tornou-se irrelevante. As cidades costeiras que Portugal ia ocupando ao longo da costa tornaram irrelevante a rota que vinha de Tombuctu para Tanger ou para Ceuta. E agora vamos passar e acabar com a questão dos espanhóis. Como sabes, Alcácer Quibir trouxe a consequência de uma dinastia estrangeira, a dinastia dos Habsburgos, com o segundo rei de Espanha, Filipe II de Espanha, que as pessoas não têm a noção, mas é o segundo rei, é filho do primeiro rei de Espanha. O primeiro rei de Espanha é Carlos I, que tinha tido o título de Carlos V do Império Sacro-Romano-Germânico, imperador, e o segundo rei, o filho dele, Filipe II, conquista, por várias maneiras, não vamos discutir isso, conquista a coroa de Lisboa e torna-se rei de Portugal. Torna-se rei de Portugal, a par de rei de Espanha e do Milão e variedíssimo. Aliás, também rei de Inglaterra, rei consorte de Inglaterra. Bom, como disse já o segundo rei de Espanha, que foi o 18º, e já aqui teríamos discussão se era o 18º ou 19º, porque alguns entendem que o António I Crato foi rei de Portugal, eu acho que não, mas não interessa. Nós herdámos os inimigos de Espanha, tendo o rei comum, não houve união entre Espanha e Portugal, mas entre os impérios, mas tivemos o mesmo rei, e isso trouxe-nos os inimigos de Espanha. Mas quando recuperamos uma dinastia portuguesa com a dinastia de Bragança, através das questões diplomáticas e procurar cimentar amarras e âncoras junto de outros poderes, como sabes, com o casamento de Carlos II de Inglaterra com a princesa Catarina de Bragança, ofereceu-se-lhes como dote Mumbai, como se dizia na altura, a par de Bombaim, e hoje se chama Mumbai, na Índia, e Tanger. Tanger foi oferecido, penso que o casamento terá sido para aí em 62, e em 68 assinou-se a paz com os espanhóis, a paz de Lisboa, ou o Tratado de Lisboa. Ceuta foi o único território perdido para os espanhóis por Portugal. Ceuta passa para as mãos espanholas em 1668. Como referência, Gibraltar passa para as mãos inglesas em 1707. Portanto, para termos noção da diferença e das distâncias. E Bombaim deixou de nos interessar na nossa história, e, portanto, os ingleses, quando o Parlamento se apercebe dos gastos que a defesa de Tanger custava, resolveu abandonar Tanger em 1688 ou 1686, e, portanto, destruiu as fortificações que tinham ficado dos portugueses. Há lá hoje umas reminiscências, mas as fortificações principais foram destruídas. E o sultão de Marrocos, as tropas do sultão de Marrocos, ocuparam Tanger. Entrou-se num período de Tanger, um período de Marrocos, do qual só interessa falar na Constituição do Mahsen. O Mahsen a tradução do árabe é o celeiro, e, portanto, era o governo, era uma forma de designação do celeiro, ou seja, do governo do país. Quase como nós diríamos a fazenda. Exatamente. Ou semelhante. Mas tem início, na altura, revoltas de montanheses do Rif, que seriam sempre os irrequietos montanheses berberes do Rif, revoltas de locais, e portanto, o poder central começa a enfraquecer bastante. E começam a assumir cada vez mais as autoridades judiciais locais, os caídes. Portanto, são autoridades tradicionais que, quando o poder central enfraquece, obviamente aumenta o poder local. E, portanto, os caídes começaram a ter uma importância muito grande em Marrocos, e houve na viragem do século XVIII para o século XIX, há pestes, há condições de revoltas permanentes,
há tanto um abaixamento demográfico por causa, digamos, das sucessivas pestes que eles tiveram, e como acontece nestas situações, quando há um abaixamento da qualidade geral do país, apareceram potências externas, na altura em expansão, a oferecer à inglesa créditos, e neste caso de Marrocos, foram sobretudo franceses e alemães. Com o enfraquecimento do poder do sultão de Marrocos, os franceses pensaram em intervir, não em Marrocos, mas na costa que lhe era fronteira, onde também havia os mesmos problemas, sobretudo começaram a aparecer cada vez mais piratas, naquilo que se designou no Mediterrâneo chamar a costa da Berberia, não era em inglês de Berber Coast, mas vem de berberes e não de bárbaros, e a França resolve intervir, se a memória não me falha, em 1844, por aí. O sultão de Marrocos resolve meter-se no conflito, apoiando o líder argelino que lutava contra os franceses. São derrotados e os franceses não só começam a ocupar a Argélia, como passam também a ocupar Marrocos. E começam a ser acossados pelos alemães. Para se protegerem um pouco dos alemães, lembraram-se de meter os espanhóis ao barulho, porque os espanhóis tinham Ceuta e tinham conquistado em 1860 Tetuão, numa expedição espanhola, com a mesma lógica da francesa, o combate aos piratas, tinham conquistado Tetuão. E, portanto, os espanhóis são trazidos para o barulho. Portanto, se quiseres, a partir de 1860, começa a ser reconhecida uma zona de interesse espanhola no Norte de África, 1860, uma data importante, que é a conquista de Tetuão. Depois são cimentados vários acordos internacionais, em que aí já intervêm os ingleses, porque os ingleses também eram uma potência local, Gibraltar, não é? E, portanto, é a França, Inglaterra e Espanha que acabarão por fazer o Tratado de Algeciras e estabelecer uma zona ali de um protetorado dividido, perfeitamente limitado, já tinha sido limitado, se não estou em erro, em 1908, entre franceses e espanhóis. Os espanhóis a norte e os franceses a sul. Os espanhóis tinham também uma pequena colónia naquilo que depois mais tarde veio a ser o Saara, e hoje é ocupado por Marrocos, que é o Sidi Ifni, ou Ifni, a colónia do Ifni, portanto, na costa atlântica. E é assim que Espanha está em Marrocos. Portanto, está em Marrocos desde o início do século XX, praticamente desde o início do século XX. Tetuão foi-se desenvolvendo desde o século XIX, mas é sobretudo com os tratados já no século XX que Espanha se instala e assume-se como protetor da parte norte do Marrocos, que continuou, no entanto, a ter o seu sultão que era respeito, ou seja, que tinha um conjunto de obrigações e direitos, através do tal governo Maxen, tinha representantes nos protetorados. Exato, mantinha uma autoridade. Claro, tinha uma autoridade essencialmente sobre muçulmanos e judeus. Os que não eram muçulmanos nem judeus, quem geria a população que não era nem muçulmana nem judia, eram os espanhóis ou os franceses, consoante a zona de interesse. Devo permitir, porque agora é importante e acabamos já este tema, a questão de Tanger. Os ingleses exigiram que Tanger tivesse um estatuto de zona internacional e que, aliás, foi utilizado durante a guerra. Esta é a razão que leva os espanhóis, portanto, a estar em Marrocos e a ter um protetorado que se começa a definir na viragem do século XIX para o século XX só. Zé Luís, uma coisa porque temos lado a lado o protetorado francês e o protetorado espanhol de Marrocos. Neste caso, em cima e em baixo. Sim, lado a lado, em sentido figurado, exatamente. Sim. Ou seja, fazendo fronteira. E há aqui uma questão importante, que é no que respeita às tropas do chamado Bando Sublevado, e ao seu recrutamento. Eram voluntários, foram recrutados, até porque muitos deles, e aqui fica uma destas ideias a contracorrente, houve muito recrutamento feito na parte do protetorado francês, que ainda por cima, recorde-se, o governo francês estava ao lado do governo da Frente Populista de Madrid. Sim. É absolutamente verdade, e isso permite-nos, essa tua pergunta, permite-nos a abordagem diretamente em relação à questão do programa propriamente dito. Mas era necessário fazer esta introdução para se perceber porque é que Espanha está em Marrocos. Para nós portugueses,
pronto, basicamente por Ceuta, que herdaram dos portugueses. E que ainda hoje mantém as armas de Portugal. Exatamente. Exatamente. Ora bem, o sultão tinha uma pequena tropa conhecida como gerida por si, por seu representante, Mandub, que era conhecida como a Mehala Halafiana, ou seja, do califa, a Mehala do califa, ou seja, a força que o califa tinha no protetorado espanhol. E agora vamos meter só no protetorado espanhol e vamos só falar do francês para responder mais concretamente à tua pergunta. E os espanhóis criaram, creio que em 1911, se a memória não me falha, isto agora são coisas e são complicadas, as chamadas Forças Regulares Indígenas. Criaram primeiro em Ceuta, depois, que se não estou em erro, em Tetuão, e depois em Larache, portanto, abrangindo a zona ocidental, tanto do Atlântico em Larache, Ceuta mais ou menos a meio, e talvez Tetuão, e depois Melilla, portanto, mais a leste. E as forças regulares, portanto, ficaram conhecidas pela abreviatura só de regulares, foram as forças, como eu disse, penso no último programa, as forças mais condecoradas, as unidades mais condecoradas do Exército Espanhol, e imensos oficiais, os principais oficiais, os Molas, os dois irmãos Franco, e muito anteriormente o Sanjurjo, não houve quase ninguém da elite que não tivesse passado pelos regulares, porque era considerada uma força africanista e, portanto, de elite do exército espanhol. Os regulares vão ser importantíssimos naquilo que falámos no dia anterior, na revolta das Astúrias, através, portanto, o Diagué era um oficial, era um tenente-coronel de regulares, não tinha nada a ver com a Legião, e só assume a intervenção junto da Legião nas Astúrias. Antes era um oficial de toda a vida nas forças chamadas das forças indígenas regulares. Estas eram as principais forças de Espanha e Marrocos. Em 1920, um sujeito muito peculiar e completamente contrário àquilo que as pessoas pensam que ele era, porque ele era um intelectual, chamado Milan Astray, resolve criar, ele era uma pessoa bastante culta, foi ele que introduziu o código do Bushido para espanhol, e eu sei que tu gostas das coisas japonesas, e portanto é verdade. É ele que faz essa, e que introduz um certo ethos do Bushido e dos samurais, e a chamada cultura daí da morte, o Viva la Muerte, que o tornou célebre, e por influência francesa, quando viu e analisou bastante aquilo que se passava na Argélia com a utilização da legião estrangeira, e propõe é criado, se não estou em erro, em janeiro de 20, a criação do chamado Tercio de Extranjeros, que é o seu primeiro nome, mais tarde iria ser conhecida como Legião. A Legião cria, mas que efetivamente só é considerada à data, isto parece aquelas histórias do Partido Comunista Português, altera as datas consoante as conveniências da sua fundação, mas Sanjurjo considera a data de fundação a data em que se incorpora o primeiro legionário, que é setembro de 20, no mesmo ano de 20. E em 21 tem o primeiro morto. Esse primeiro morto, porque esta história vale a pena falar, que chama-se Baltasar Queixa Vega, é um indivíduo de 20 anos, quando morre, oriundo de Rio Tinto, das minas de Rio Tinto, filho de galegos que tinham emigrado para galegos entre a fronteira portuguesa e orense, que tinham emigrado para Rio Tinto, e é o primeiro morto da falange. E parece que ele tinha recebido uma carta com a morte da namorada e manifestou a sua dor escrevendo umas quadrinhas, umas quadras. E quando ele foi morto ao sul de Tetuão, quando estava a proteger uma mina d'água em Larba Benassam, ele foi morto por que se chamavam os pacos. Os pacos, e da guerra continuam a chamar pacos, eram os franco-atiradores rifenhos, e por causa do barulho faziam as mausas, pá! E portanto eram os pacos, ficaram por onomatopeica, ficaram os pacos, e ele foi de facto morto. E o Milan Astray
pega na história do primeiro morto e cria um mito. Ainda esse ano, ainda nesse mesmo ano de 21, é cantado, portanto há dois, deixa-me interessante, é interessante falar de facto nisso, porque estreou uma espécie de, como seria o nosso teatro de revista, portanto estreou em Málaga, no Teatro Vitalaza, em 20 de julho de 1921, e os autores foram a letra é de Fidel Prado Duque e a música de Juan Costa Casals, e que deu origem ao hino militar mais conhecido de Espanha, que é El Novio de la Muerte. E que é El Novio de la Muerte, que todos se assumem, porque ele próprio, é ele que se designa como El Novio de la Muerte, porque a namorada tinha morrido. Eu nunca percebi se era a namorada, se era uma pretendida namorada que não o quis. Sim, sim. Há drama, mas pronto, é para se ter a noção de como é que surge o hino da El Novio de la Muerte. Pronto, passando Mas isso. também na criação de um mito, temos um Claro, é mártir, óbvio, é óbvio. temos É toda essa óbvio. história para um mito, temos os ingredientes. Seria interessante falar, mas não vamos falar, senão nunca mais saímos daqui. Poderia falar na derrota, na grande derrota que os espanhóis sofreram em Anual. Anual é muito próximo da costa, em Alocema, e morreram espanhóis a volta de 8.400 e 2.600 tropas locais, coisa por aí, e perderam canhões que nunca mais acaba. Era a primeira vez que o exército espanhol, ou um general espanhol, perdia canhões e tantos homens em África. Portanto, foi uma derrota que provocou uma comoção enorme em Espanha em 1921. A legião estava recentemente constituída, teve uma intervenção importante na reconquista, na retoma, mas praticamente nada a ver com o que se passou. Era a tropa havia 17 mil espanhóis da Europa, do continente, para além dos regulares, portanto, que estavam lá como tropa, o contingente normal de recrutamento, que estava lá de guarnição, e foi sobretudo sobre esse portanto, guarnição de recrutamento que houve a maior parte dos mortos, e uma grande deficiência do comando espanhol, uma péssima e indisciplinada forma de atuação. Isso criou, também é Mas importante o para a nossa... anual, a derrota de anual tem uma importância também em termos, já que falámos há pouco no Em termos mito, políticos, faz exato, em termos cair o governo políticos, de Allende Salazar. O governo de Allende Salazar cai em Espanha por causa da derrota de Anual, não é? exato, e também no meio militar, uma questão também mitológica e de quase não é, de moral, Claro, o dever claro. de defesa, um ímpeto nacionalista também, podemos chamá-lo. Não, sim, mas por exemplo, tiveram, por causa da Anual e da queda do governo de Allende Salazar, passado menos de 2 anos, aparece o ditador Primo de Rivera, que era abandonista. Miguel Primo Sim, de Rivera, sim. um general que, enfim, de reconhecido mérito, era pelo abandono do protetorado, mesmo abandono, portanto, era o chamado abandonista, portanto, não embarcou nisso, por pressão do exército, da pressão dos próprios africanistas que o convenceram, que eram capazes, porque morreu um irmão dele, já tinha morrido um tio, nos combates, heroicamente, e ele conseguiu e aceitou a tentativa de retoma, perfeitamente balizada em termos de tempo e de custos, e os espanhóis de facto conseguiram. E serão nessas comunidades, para se ver quase o nonsense, e que os Beavers e os Preston e aqueles que dizem que os mouros vieram combater com os sublevados na Guerra Civil de Espanha o fizeram por dinheiro, que nega Por tudo 4 isto. pesetas ao dia. Exatamente, eram 5,25 pesetas que eles recebiam ao dia, e que foi por isso que eles vieram combater. Ora, quem é inimigo em 1921, não passa a amigo assim do pé para a mão passado 15 anos. Não é normal. Ora, quem vem combater com os espanhóis são exatamente
as tribos mais aguerridas que os tinham combatido, nomeadamente a família do Abdelkrim, que é o seu grande opositor a ele e dos franceses, o Abdelkrim, que combate e tenta criar uma república do Rif, que combate quer os franceses, quer os espanhóis, e quem os derrota em Anual, é a família, a gente, o clã, a tribo do Abdelkrim, conhecido como Al-Gatabi, e que são eles que vêm, penso que um primo dele, é um dos principais da tribo dos Haït Ouaragar, que vêm combater com os espanhóis. E porquê? Porquê é que eles vêm combater com os espanhóis? Não é seguramente pelas 5,25 pesetas, não é? Há a situação que nos traz o nome ao nosso programa e que já lá iremos. Os espanhóis tinham mais forças, mas eram forças que tinham muito pouca importância, que eram a Companhia dos Mouros de Melilla, a secção de Mouros atiradores do IFNI, do RIF, e tudo isso foi mais ou menos absorvido, a pouco e pouco, foi absorvido nos regulares, como eu já disse. Os regulares eram uma força do exército espanhol, portanto não há cá voluntários, eram, na sua esmagadora maioria, eram marroquinos que estavam integrados para oficiais e suboficiais espanhóis. Os regulares. É uma grande força de combate. Típica tropa uma indígena. Força de choque. Exatamente, força de choque. Mas começaram a alargar os seus efetivos a quando da Guerra Civil e a Legião tinha mouros, mas muito poucos. A Legião tinha mouros, mas muito poucos. O papel da Legião era combater os mouros e, portanto, em princípio, não é? Era combater os mouros e, portanto, não tinha muitos mouros. Tinha, mas não tinha muitos mouros. Há um general que chega a capitão-general e que depois, obviamente, quando Espanha cumpriu, quando Franco cumpriu o que tinha prometido e declarou a independência / descolonização de Marrocos e Marrocos sujo, o novo Marrocos sujo, creio que em 53, este general espanhol, marroquino, mas de origem marroquina, este general espanhol optou pela nacionalidade marroquina e foi ministro da Defesa de Marrocos durante alguns anos, tendo anteriormente sido capitão-geral ou general da Catalunha. Portanto, estamos a falar de uma pessoa, portanto, bastante importante no exército espanhol. A razão Mas voltando destes voluntários, a razão destes às razões do alistamento. A razão teve basicamente com uma história que eu vou contar e que é importante, tem a ver com a figura quer do Franco, quer do irmão, o mais novo, o Ramon, que também combateu em regulares, que era um indivíduo de extrema esquerda e que depois protagonizou várias revoltas, inclusive um herói da República, porque fugiu para Portugal quando o Capelliano se revoltou em Quatro Vientos, em Madrid, em 1930. O Ramon Franco vem para Portugal e depois é até ele que, quando mais tarde, depois vindo à República, é diretor-geral da aviação, fornece bombas aqui a revoltosos que fizeram um bombardeamento de Almada, que mataram 8 crianças, chamada Revolta do Castelo, e, portanto, o Ramon Franco era uma pessoa de extrema esquerda, que no fim é afastado para Washington pelo Alejandro Lerroux, como adido, por consideração para com o Francisco Franco, como adido militar em Washington e só regressa a Espanha depois de outubro de 36, quando o irmão é nomeado generalíssimo e chefe de Estado. Pronto. Obviamente tinha muita oposição, inclusive do próprio Capelliano, que o odiava, porque achava que ele o tinha traído cá em Portugal. Ele é, além do mais, ele é um dos grandes heróis, ele e o falangista, o Ruiz de Alda, um dos fundadores da Falange, e um andaluz chamado Juan Clemente, daquela travessia do Atlântico Sul, uma imitação do Gago Coutinho, mas direta, sim. Não pararam, dessa travessia da chamada aventura do Plus Ultra. O Plus Ultra, portanto, o Ramon era de facto um herói muito popular, mas um indivíduo de extrema esquerda. Portanto, que fazia parte de um grupo quem o Ortega Gasset chamou os rabalis, os javardos, e portanto pelo comportamento que tinham no Parlamento, e portanto eram vários, mas isso estamos a derivar. Mas era uma pessoa que foi muito importante e que veio juntar-se ao irmão, portanto, depois de outubro, e morreu
sobre as Baleares, era o comandante da região aérea das Baleares e morreu nas Baleares, o Ramon Franco, que era muito mais próximo do pai. Como sabes, os pais do Franco estavam separados. O pai do Franco era um grande mulherengo, tal como este irmão Ramon, e obviamente o Franco tinha ficado do lado da mãe e este Ramon do lado do pai. Era a chamada Guerra Civil Familiar. Assim, familiar. E, portanto, vamos voltar à questão do Abdelkrim. O Mohammed Ben Abdelkrim, chamado, como eu disse, o Al-Hatabi, portanto, era um líder militar do Rif, era filho de um juiz islâmico e que pertencia, como eu já tinha dito, à tribo do Zaid Uriagar. Quando se dá portanto, a insurreição grande, ele e o irmão, o chamado Hamad, revoltam-se, mas ambos tinham, por exemplo, este Mohammed tinha formação de engenheiro de minas em Madrid. Portanto, eram pessoas relativamente educadas e inteligentes. Há a derrota de Anual, há as várias derrotas espanholas e as grandes dificuldades de conseguirem. Portanto, os espanhóis, estava agora aqui a ver, os espanhóis tiveram uma perda de 20 mil espingardas, 40 metralhadoras, 129 canhões e uma grande quantidade de munições, para além da destruição das pontes daquilo assim. Já disse que a Mehala não fazia parte do exército espanhol, era do sultão. Havia 9 mil regulares e 5 mil estava a caminho dos 5 mil legionários e 17 mil conscritos do recrutamento da Península. Estes números são importantes. Como já tinha dito anteriormente, alguns autores, como Anthony Beaver, justificam o fácil recrutamento de voluntários marroquinos, aqueles chama mercenários, portanto, designa por mercenários, pelas 5 pesetas e 5 pesetas e 25 cêntimos e 25 cêntimos por dia. Mas a verdade é que houve 75 mil desses voluntários e a explicação tem que ser encontrada de outra forma. Nas montanhas do Rif foi onde se deu o maior recrutamento. Também no protetorado francês, apesar do protetorado francês ser muito influenciado, como já disseste e muito bem, pela Frente Popular, houve recrutamento e houve passagem até da fronteira dos protetorados, assalto para se virem juntar às tropas nacionais, portanto, às tropas sublevadas. Verificou-se, isto são historiadores marroquinos que o dizem, como por exemplo Yari Arushar, que encontrou em certas documentações marroquinas que, como nós sabemos hoje, a maioria dos rifenhos do protetorado espanhol simpatizavam com o lado rebelde, e eu já disse porquê em termos das figuras. Diziam que Franco tinha baraca, ou seja, que Franco tinha uma proteção divina especial, tinha sorte, e portanto eles adoravam Francisco Franco. O mais novo era conhecido como, o Ramon é conhecido como El Chacal. O Chacal, e era um indivíduo que sabia muitíssimo bem árabe, era professor de árabe, o Ramon, e além disso sabia, tal como um outro que foi alto comissário, o Juan Luis Begbader, Atienza, sabiam o dialeto local, Derija, que era uma mistura de berber com árabe, havia mesmo um dialeto berber rifenho, mas o Derija era aliás, que hoje em dia sou falar aqui em Arroios, em Lisboa, a quantidade de marroquinos que estão a vir para cá está a ser totalmente ignorada, mas pronto. E as autoridades religiosas proclamaram que portanto, um verdadeiro muçulmano tinha a oportunidade e o dever de participar numa jihad. E é aqui que surge uma jihad, uma guerra santa, ou seja, a cruzada nacional, como os católicos mais tarde lhe chamaram. A verdade é que esta designação que surgiu, e já vamos ver porque é que surgiu, qual foi o episódio de origem desta designação, surgiu muito antes da designação de cruzada, que só surgiu em 23 de agosto, foi o bispo de Pamplona, foi o bispo de Pamplona, chamado Dom Marcelino Olaechea Loizaga, que pronunciou pela primeira vez a classificação de cruzada para o levantamento. O Dom Marcelino tinha piada numa coisa, é que o Dom Marcelino era considerado pelos carlistas
como um indivíduo próximo dos socialistas e muito próximo dos sindicalistas, e depois veio-se a verificar que o que ele era, e eles não entendiam, para tu perceberes também estas coisas, que eles não entendiam, ele era falangista, porque ele era muito amigo do Claro. Edilha, tinham crescido juntos, ele era muito amigo do Edilha, e portanto, daí ele era falangista. E O os carlistas sindicalismo dele era tradicionais, outro. exatamente, era nacional. Mas foi, pelo menos é aquilo que se considera na historiografia espanhola, que o Dom Marcelino foi a primeira pessoa a falar, de facto, na questão da cruzada. O que é que Zé Luís, mas aconteceu? deixa-me dizer-te uma coisa. É muito interessante o que revelas aqui, é que a ideia de uma jihad anticomunista, ou seja, de uma cruzada, é anterior a essa expressão mesmo que tu usaste. Até porque há uma Anterior. ideia, há aqui uma ideia Nasce de que... em 19, nasce em Temos que 19 de junho logo. E eu vou-te explicar porquê, mas diz. Não, mas também temos que lembrar sempre uma coisa, não é? É que do lado frente populistas, como muitos chamam, aqueles que nós não gostamos, chamam os republicanos, eram considerados e apresentados como os sem Deus. Exatamente, e é mesmo por aí que se vai. É mesmo por aí. Cometeram uma asneira terrível. E, portanto, estamos a falar na Jihad e que eles chamavam que era a sua obrigação, portanto, diziam os Caíd, as tais autoridades tradicionais, diziam que era, portanto, juntarem-se aos outros que eles chamavam os povos do livro, o livro referem-se obviamente à Bíblia, aqui ao princípio daquela origem de Abraão, e que eles chamavam Hal-Kitab. Os livros da Hal-Kitab são os livros que são mencionados no Corão como cristãos. Pronto. Obviamente os outros, é um termo que tu, por outras razões, te recordarás e sabes, os outros eram os káfir, os infiéis. Exatamente. Os infiéis, um termo que chegou lá ao fundo da África, não é? É verdade. Os infiéis, os sem Deus, os ateístas, os ateus, os vermelhos, os comunistas, os anarquistas, e que estavam a tomar a Espanha católica e que era necessário eles, irmãos muçulmanos, virem ajudar. Para eles era um imperativo, era uma obrigação, portanto, fazê-lo. E agora um sujeito chamado, isso é um historiador, o historiador Azuz Hakim, era para eles muito estranho que aqueles que aplaudiam a intervenção das brigadas internacionais em consolidade ideológica com a República, não podiam admitir que os marroquinos pudessem estar em solidariedade religiosa com os nacionais. Isto é um historiador marroquino que trata este tema, e é uma frase dele, uma citação dele. Porque agora as partes importantes. Durante a ditadura de Primo de Rivera, as autoridades espanholas tinham escolhido, lá está, um abandonista, mas sobretudo um homem de pensamento liberal, sendo profundamente autoritário em termos comportamentais, mas liberal de pensamento, tinham escolhido o caminho do diálogo e do realismo no processo de paz que seguiu à Guerra do Rif, que já falámos, ao desastre anual e à guerra que se seguiu. E então começaram a nomear uma espécie de intermediários com as autoridades marroquinas, que eram conhecidos como os interventores. Em espanhol, estes interventores, que eram basicamente em português, portanto, intermediários. Portanto, eram autoridades, eram essencialmente oficiais, portanto, eram militares, com experiência no terreno, experiência de combate e sobretudo, fossem respeitados e que tivessem muito bom senso no comportamento com as autoridades locais e com os marroquinos. Era-lhes obrigatório falar árabe, o árabe clássico, ou preferencialmente o Darija, que eu já falei, o Darija magrebiano, portanto, no fim de contas, quase uma língua franca ali no norte de Marrocos, conhecerem as leis locais, sobretudo conhecerem bem o Corão. Isto mudaria após a proclamação da República. A proclamação da Segunda República, tudo isto mudava, depois, sobretudo, até da Frente Popular ter ganho as eleições de fevereiro-março de 36, em que os militares foram, obviamente, substituídos para aquilo que podemos classificar como aprendizes de feiticeiro, que eram políticos, que foram nomeados sobre os militares, foram nomeados interventores sobre os militares, e que tinham, obviamente, um péssimo comportamento a todos os níveis, até a nível da corrupção. E com esta gente, a ideologia começou a substituir
o realismo anterior, um comportamento de bom senso que havia entre estas autoridades intermediárias, portanto, militares. Ora bem, os interventores civis começaram a supervisionar e a implicar com os militares, com os oficiais militares que ainda representavam junto os marroquinos o Estado espanhol, e começaram a criar um profundo ressentimento contra eles por parte dos marroquinos. Os marroquinos começaram, portanto, há questões de natureza social também, não só estritamente religiosa, como iremos ver. Social e até pessoal, porque havia Pessoal, um exatamente. relacionamento direto com estes interventores. Exatamente. Ora bem, quando o Casas Guiroga assume o governo e se apercebe, aliás, na decorrência disso, se apercebe do levantamento de Melilla em 17 de julho, ele manda 2 aviões civis carregados de bombas bombardear Melilla, Ceuta, Larache e Tetuão. Em Tetuão caem 8 bombas na sede do Alto Comissariado e sob 2 mesquitas, e na envolvente das mesquitas. E mataram 15 pessoas que estavam nas mesquitas e feriram 40. A comoção que foi causada imediatamente deu origem a uma revolta das populações e dos fiéis, dos que estavam ali à volta, que se levantaram logo de início contra os espanhóis. E o coronel Juan Luís Big Beder, como dizem os espanhóis, Atienza, que era o delegado dos assuntos indígenas, resolveu montar a cavalo e foi ter com o vizir, vigia numa casa por ali próximo, nos arredores de Tetuão, e o vizir que era Sidi Ahmed El Gamnia, que imediatamente montou a cavalo e veio com o Beg Beder ter com as populações. E então, em nome de Alá, acalmou-os, e invocou a necessidade de se armarem rapidamente para ir combater aqueles que os tinham bombardeado e morto os seus irmãos, tanto ali próximo. E é aí que se dá a grande revolta. Claro, o Franco reconheceu a importância que o grande vizir teve nesta altura e atribuir, penso que terá sido a primeira laureada, o grande colar da primeira laureada de São Fernando atribuída durante a Guerra Civil Espanhola. Foi a um marroquino, foi ao grão-vizir de Tetuão, ao grande vizir de Tetuão, por esta atuação, com uma atuação muito corajosa, porque pôs em risco a própria vida. Grão-vizir, mas que sabes como é que são estes tumultos e estas voltas. E, portanto, Pois claro, sim, isso é conseguiu incontrolável. e orientou, e, portanto, transformou, obviamente, estes marroquinos, que se incorporaram imediatamente em regulares e noutras forças, na maior força de choque, portanto, que os sublevados tinham. Os sublevados tinham basicamente 2 forças de choque. Uma, muito limitada, que eram os carlistas, a norte, em Navarra, que vieram por aí abaixo até Madrid, nas célebres, juntamente com gente da Galiza e de Burgos, chamados célebre 4 colunas, que dariam origem ao mito da quinta coluna, mas que não tem nada a ver com isso, isto é invenção, mas houve 4 colunas que vieram do norte dos sublevados e caíram sobre Madrid, mas que não tinham munições e ficaram à espera que lhes mandassem munições do sul. Não tinham munições, nem tinham gente, vamos ser honestos, eram muito poucos milhares. E a Força de Choque do Sul, que tinha um grande problema, que era como passar o Estreito de Marrocos para a Andaluzia. E essa foi uma parte extremamente complicada, porque tinham descurado, os rebeldes espanhóis tinham descurado a Marinha. E a Marinha revoltou-se contra a revolta, é mesmo o termo, revoltou-se contra os seus oficiais, contra a revolta, matou a maior parte dos seus oficiais, completamente desgovernada, e impedia a circulação no Estreito, refugiando-se como porto na zona internacional de Tanger, onde só a influência dos destroyers portugueses, que é uma coisa muito pouco conhecida, dos destroyers portugueses, os obrigou a sair lá. Zé Luís, estás a falar dessa intervenção dos destroyers portugueses e eu, olha, não conhecia essa intervenção e estou a ver que foi muito importante. Foi extremamente importante porque, como tu sabes, uma das chamadas ajudas de apoio aos sublevados que os portugueses tiveram, muitíssimo mais do que em homens que foram muito escassos, e por razões que já falámos, mas
o apoio diplomático, a orientação diplomática e a forma como Salazar acabou por torear os ingleses na questão do acordo de não intervenção foi fundamental para a proteção do crescimento dos sublevados. E uma das situações foi, de facto, a de Tânger, onde a Frente Popular, do ponto de vista abusivo, procurou instalar-se para impedir que as tropas com os marroquinos e com os legionários, porque era o que se tratava, eram as bandeiras da legião e os tábores, eram as unidades do tipo batalhão do regulares, pudessem passar em grandes números para o continente europeu, inclusivamente era para Algeciras. Acontece que em 5 de agosto a coisa tornou-se tão necessária em homens para os sublevados que Franco conseguiu impor que pequenos barcos de pesca, uma flotilha de barcos de pesca, conseguisse furar o bloqueio que estava a ser feito pela Frente Popular e chegar com muito poucas centenas, penso que atingiria menos de 2.000 tropas à Andaluzia, e com essas tropas pensar em marchar para Madrid, e foi o que aconteceu. Portanto, a 11 já estavam penso que terão saído de Sevilha a 4, porque não paravam, terão saído de Sevilha a 4, e a 11 já estavam a conquistar Mérida, e a 14 estavam a refletir para Portugal, para a fronteira portuguesa, e conquistar Badajoz em 14 de agosto. Mas foi mesmo necessário arriscar e muito furar o bloqueio. Esses contra-torpedeiros faziam parte dos 5 contra-torpedeiros mais novos da Marinha Portuguesa, que o Estado Novo, aliás, ainda na ditadura nacional tinham sido, creio que começaram a aparecer em 31, e de origem inglesa, embora montados a maior parte deles no Alfeite, e tiveram um papel crucial em correr com os navios da Frente Popular da Zona Internacional de Tânger. Eu até analiso isso com algum detalhe, bem como a busca a recolha de refugiados portugueses e não só sul-americanos e europeus de outros portos espanhóis, a questão do apoio de material que foi feito, sobretudo com o giroscópio, foi emprestado à Marinha Espanhola, retirado do Dão, que tinha ficado danificado a quando da revolta dos marinheiros em 8 de setembro de 36. Creio mesmo, pelo reconhecimento da assinatura, que terá sido o almirante, na altura, capitão tenente Américo Tomás, chefe de gabinete do ministro, que teria sugerido essa ideia de emprestarem o giroscópio do Dão aos espanhóis, e que permitiu que o Canárias afundasse o almirante um contra-torpedeiro que fazia uma espécie, na altura, que fazia umas vezes de navio-chefe, não almirante, da frota Frente Populista no Sul, fosse afundado a 21 km de distância, e com o susto, que só era possível com um equipamento deste tipo, do giroscópio, que permite uma estabilização de tiro para um tiro desta natureza, e que aconteceu em 29 de setembro de 36, libertando completamente o Estreito de Gibraltar e permitindo que as tropas de Marrocos começassem a passar regularmente e em grande quantidade para a península. E o outro, finalmente, foi o envio a Tarragona dos 1.500 refugiados frente populistas, que estavam ali na fronteira do Alentejo, na zona de Barrancos, e sobretudo zona de Barrancos, outros que tinham vindo da queda, após a queda de Badajoz, e que foram devolvidos, porque assim, às custas do Estado português, foram devolvidos no paquete Niassa para a Catalunha, para Tarragona, totalmente às expensas do governo português. São esses 4 casos que eu trato nesse livro, The Portuguese Navy and the Spanish War. Exato, é mais é um livro teu que eu não tenho, mas que, aliás, agora tenho que acrescentar não só à minha biblioteca, como à lista de referências que vou publicar.
Bom, Zé Luís, É, nós já só nos só excedemos. pelos na Amazon. Exato, nós já nos excedemos e muito no tempo, Muito. mas temos que concluir aqui com um tema que não quero deixar passar, mas tem que ser mesmo a nossa conclusão, que é a visão como os mouros eram apresentados pela Frente Popular, porque neste caso, e hoje que vivemos esta era do racismo, do antirracismo, não deixa de ser irónico que sejam Claro. aqueles que hoje são celebrados pelos antirracistas que tinham as representações dos Mouros de Franco mais racistas que possamos imaginar. Não é? São Claro. aquelas ironias e aquelas... Olha, eu permitia-me então fazer o seguinte, eu tenho aqui uma citação da Dolores Ibarruri, uma citação sobre o facto dos mouros, pá, que ilustra bem o que tu estás a dizer. Peço apenas desculpa, porque eu não a tenho em espanhol, tenho em inglês, mas vou tentar traduzi-la para ver se funciona. Mas, como é óbvio, eu já tinha dito no outro dia, os mouros dos regulares vieram para a península foram chamados durante a Revolta das Astúrias. E nessa altura, os esquerdistas utilizaram a imagética que havia dos mouros da Guerra do Rif. A Guerra do Rif tinha sido nos anos 20, portanto, anual foi em 21, tinha sido nos anos 20 e, portanto, aquelas imagens das castrações, das mutilações, das violações, portanto, não havia muita coisa a violar no Maghreb, só havia homens, eram soldados. Não havia, mas, de qualquer forma, a imagem ficou. E eu, então, para responder à tua pergunta, e que já vamos muito adiantados, em termos de tempo, a Ibarruri disse o seguinte: permite-me que cite esta afirmação de Dolores Ibarruri, La Passionaria, que não hesitou em jogar a cartada racista, clamando: mouros selvagens, bêbados de sensualidade, que aspiram apenas a alimentar a sua lascívia, violando as nossas filhas, as nossas mulheres, nas aldeias envenenadas pelos fascistas. Esses mouros trouxeram dos doares marroquinos e das montanhas do Rif, das aldeias mais subdesenvolvidas, a ignomínia. Não deixa de ser irónico que as pessoas hoje que se reclamam do antirracismo e ao mesmo tempo defendem esse Exatamente. passado intelectual o desconheçam ou, pior, que o ignorem. Mas bom, isso já dava, não era outro episódio, era outra série. Já estamos mais do que avançados na hora, mas eu acho que pelo menos os nossos ouvintes gostaram do último episódio e gostarão dos próximos. Luís, agradeço-te. Resta-me despedir-me. Não tens nada que agradecer, isto é um prazer. Chegamos ao fim do segundo episódio da série dedicada à Guerra de Espanha, do podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho. Peço que sigam na internet o Ideias a Contracorrente nas várias plataformas em que está, nomeadamente o YouTube, o Spotify, o Telegram e o Facebook. Adeus, até ao próximo episódio.